Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindo ao canal Ideias Soltas ao Vento. Meu nome é José Benito, professor de História. Criei esse espaço como um lugar de debate para algumas análises, proposições, provocações que eu faço aqui sobre a realidade do Brasil e do mundo. Como espaço de debate mais importante sempre a sua opinião. Se você tiver algo a acrescentar ou a criticar, deixe nos comentários, eu respondo a todos. Curta esse vídeo, principalmente se você gostou, polegar para cima, isso aumenta a visibilidade. Pode fazer isso agora, apertou no polegar para cima. Se ao final você não gostar, você desaperta e aperta o polegar para baixo, não tem problema. Se você gosta dos vídeos e dos debates que a gente faz aqui, se inscreva no canal e ative o sininho, Inscreva-se no canal, aperte em inscrever-se e ative o sininho para receber as notificações. Bom, ao contrário do vídeo de semana passada, esse não vai ser um vídeo cheio de informações que vai facilitar a sua edição e tal. Eu pretendo fazer até um vídeo mais breve, que é um vídeo de análise sobre as eleições municipais de 2020. Todo mundo está fazendo as suas análises, eu vou colocar as minhas aqui para jogo. A primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui é que esse tipo de análise, eu sempre acredito que é uma análise, uma fotografia do momento. É claro que essa fotografia capta uma tendência que vem de 2018, capta mudanças nessa tendência de 2018 para hoje, mas é o cenário atual. Esse cenário, obviamente, vai ter desdobramentos na eleição presidencial de 2022, mas não necessariamente 2022 vai seguir uma linha lógica em virtude do que aconteceu agora. Eleições ocorrem em períodos após períodos de disputa política e ideológica, e essa vai continuar a existir, e a realidade está aí para transformar o que a gente considera hoje certo em algo incerto. E também o pleito de hoje, diferente do de 2018 e de 2022, é um pleito com características específicas. São eleições municipais, onde o paroquialismo, a proximidade com os candidatos é muito maior do que quando você tem uma disputa a nível federal, em que você vai eleger bancadas federais ou estaduais, governadores e presidentes. Então, a estrutura municipal, a gente vai tentar aqui pegar alguns exemplos do Rio de Janeiro e de Duque de Caxias, cidade onde eu moro, para mostrar que existem fatores locais que podem sim influir num pleito nacional, mas que são diferentes, né, quando se analisa. Quanto aos pontos analisados, o primeiro eu quero tratar da figura do presidente da República, Jair Bolsonaro. Eu sei que muita gente tem dito que Bolsonaro foi o grande derrotado e tal, e eu mesmo lancei um vídeo aqui, tem 2 semanas, dizendo que eu não acreditava que mesmo que os resultados fossem ruins para a figura, para a pessoa de Jair Bolsonaro, na medida em que os candidatos que ele escolheu muito provavelmente não seriam eleitos, não significa uma derrota para Bolsonaro. Eu explico. Se você analisar puramente a derrota desses candidatos, tem uma notícia boa aí, para quem tem uma certa ojeriza ao presidente, como é o meu caso, que é aqueles candidatos em que Bolsonaro colocou a mão não conseguiram se eleger em grandes centros, né? Seja no Rio de Janeiro, seja em São Paulo. Você vê refluir um pouco, você pode colocar isso um pouco, sim, num refluxo de força de Bolsonaro, fruto de 2 anos, do desgaste natural de 2 anos de governo, ainda mais um governo tão polêmico e com dificuldades na área da saúde, com a pandemia, e na área da economia, mas você também tem que colocar que essas derrotas não são exclusivas de Bolsonaro. Se você pegar os candidatos de Rio e São Paulo, eles carregam um peso muito maior, e a derrota, na maior parte, tem que ir para a conta deles. Por mais que Bolsonaro, de maneira pouco inteligente, tenha vinculado a sua imagem a candidatos que naturalmente seriam derrotados, como um já foi e o outro vai ser, Crivella e Russomano, as derrotas desses candidatos estão por conta mais dos seus deméritos que dos deméritos do presidente, que continua com uma popularidade muito mais alta do que se imaginaria em um momento de tanta crise, né, com muita gente ainda seguindo suas ideias, seu negacionismo científico, sua visão bárbara sobre humanismo e sociedade, né, sua falta de visão humanista. Então, primeira coisa, eu não acho isso uma grande derrota de Bolsonaro. Não acho uma grande derrota de Bolsonaro também, porque o ideário de extrema-direita, ou o ideário no que se refere ao campo político, eu não vou falar nem da economia, mas também da economia, mas no ideário de extrema-direita continua presente. O ideário que entende que a solução para a sociedade é usar a violência como resposta aos problemas sociais. Muitos candidatos militares, muitos candidatos policiais, numa lógica, como eu disse, de uma eleição que é bastante próxima, paroquial, onde a lógica miliciana, né, daquele meu benfeitor, protetor local do bairro ganha muita força. A gente tem muitos candidatos
a vereadora, inclusive a prefeita na região metropolitana do Rio, nas áreas mais pobres, como o Duque de Caxias, que tem um histórico dessa coisa do protetor pseudo-miliciano, policial, justiceiro local, que se elege, ou seja, a sociedade ainda acredita nessa lógica da policialização da política, acredita ainda numa lógica de radicalização, de encontrar inimigos. A gente vê candidatos de extrema-direita com boa votação, seja em São Paulo, seja no Rio. Veja o segundo e terceiro colocados para vereador na Câmara do Rio de Janeiro, o Gabriel Monteiro em terceiro e o Carluxo em segundo, legítimos representantes dessa lógica da violência, da procura constante de inimigos no campo político, da interdição do diálogo, da interdição até do humanismo, deslegitimando o racismo da sociedade, deslegitimando o combate ao racismo da sociedade, deslegitimando as pautas LGBTQs, de gênero, enfim. Esses candidatos continuam com força, esses candidatos são eleitos. A boa notícia é que perderam voto. Mesmo esses candidatos à extrema direita política que nos assustam, não tiveram tantos votos como estiveram na onda bolsonarista, ali sim assustadora, de 2018. Talvez a falta da figura, do carisma pessoal do presidente da República para carregar uma massa de aliados que continua fiel a ele, isso também é assustador, mas também porque eu acho que há um cansaço, há um cansaço da sociedade com essa pauta do ódio, com essa pauta que ignora o outro, que tem um desejo de morte ou que usa a força como critério de poder político. Para quem é controlado por essa força, para quem é, como a gente pensar na boa parte da população pobre, de alguma maneira usuário dessa lógica política, mas também vítima dessa lógica política, isso é desgastante. Isso perdeu um pouco de força, sim. Principalmente nos super extremistas, os votos caíram. Se você pegar os dois representantes desse ultra-extremismo no Rio que se elegeram, Carluxo e Gabriel Monteiro, 160 mil votos, num universo eleitoral de 6 milhões de votos, também não é algo tão relevante. Isso já foi pior, pelo menos a sensação que eu tenho é que em 2018 isso foi pior. Agora, o que me assusta é que essa eleição marcou um renascimento da direita tradicional, ou como a imprensa adora, a Globo já cunhou o termo, da direita responsável, reflexiva, democrática, que é o campo da direita tradicional, que tem no DEM, talvez, o partido maior representante, que é uma direita que transita bem com essa lógica paroquial municipal do toma lá da cá, que sofreu muito com a onda do descrédito da política no bojo da eleição do Bolsonaro, mas agora se recoloca. Se recoloca, eu acho que por dois motivos. O primeiro que é uma lógica paroquial eleitoral com muita prática arraigada na realidade brasileira, e essa galera sabe operar. Passada a excitação, a onda do que saiam fora todos, nada presta, de 2018, eles estão se recolocando, até porque essa estrutura clientelista do toma lá da cá, ela é muito mais adaptável à direita que à esquerda. Então, por esse motivo, e por eles serem mais adaptados, mas aquilo que mais me assusta, porque aparentemente a pauta liberal na economia ainda atrai setores interessantes da sociedade, nas camadas médias e nas camadas mais pobres. Eu sinto isso, que determinados valores liberais, como o empreendedorismo, como uma crítica ao papel do Estado na economia, de uma crítica às políticas sociais compensatórias num país com uma desigualdade social tão grande, onde tais políticas são necessárias. Me parece que esse discurso ele é muito forte, e isso é muito perigoso para a esquerda, que de alguma maneira também se reconstrói nesse momento, porque parece que isso está disseminado na sociedade, junto com o toma lá da cá, com a lógica de que a política tem uma forma de se organizar que atende à direita clientelista e fisiológica, essa questão de um ideário liberal, do empreendedor, de que você precisa lutar para conseguir sua vitória, que tem um pouco também, ou muito, da teologia da prosperidade das igrejas evangélicas, que também são parceiras nesse processo. Isso é bastante preocupante. Quanto às igrejas evangélicas, que são uma força no Rio de Janeiro, e o milicianismo continuam fortes. Levaram Bolsonaro para o segundo turno, e isso não é desprezível com todo o desgaste que Bolsonaro tem, num avanço num domingo eleitoral, num domingo pós-culto. Isso não é por acaso. Levar um candidato enfraquecido para o segundo turno, candidatos milicianos, como eu disse, em várias situações no Rio de Janeiro, em cidades próximas ao Rio de Janeiro, como Duque de Caxias, São Gonçalo, Nova Iguaçu, cidade da Baixada como um todo,
são uma realidade nos bairros, são uma realidade, se transformaram, se cristalizaram nos grandes padrinhos, esse tipo de político, seja o pastor, seja o miliciano pastor, nos grandes padrinhos da política local, da política do compadrio, da política do toma lá da cá dos bairros. Então a gente tem isso, e isso serve para disseminar, seja o ideário de ultradireita, para disseminar, seja o ideário do ódio contra a esquerda, contra os programas sociais, seja para disseminar o ideário raso de um liberalismo econômico de almanaque catarinense, aquela coisa do laboratório catarinense, de simples, de 2, 3 frases, de 2, 3 slogans. Isso é muito preocupante. A gente vê a consolidação dessa política por falta de ação do Estado, por falta de ação do judiciário. Pessoas que deveriam estar presas ou pessoas que deveriam estar impedidas de concorrer não só disputaram, como ganharam a eleição. Isso é muito ruim. E por fim, eu acho que é um momento de reconstrução das esquerdas. É com esperança que a gente vê a candidatura, por exemplo, do Boulos e da Manuela Dávila em Porto Alegre, do Boulos em São Paulo, como tentativas de restabelecer um diálogo da esquerda com a sociedade. A esquerda, que foi tão demonizada como alguém que não tinha nada a dizer ou nada a acrescentar à sociedade, como alguém marcada pela destruição, a esquerda se reposiciona, principalmente com essas duas candidaturas, coloca a urgência das suas pautas, coloca que é importante a sociedade dialogar e descobrir novos caminhos. E é interessante, uma figura paradigmática como Boulos, que é ligada a um movimento que é sim um movimento de enfrentamento contra a letargia do Estado, que é o movimento dos trabalhadores sem teto, conseguir dialogar com a população de São Paulo e conseguir ter os votos que está tendo em São Paulo, tendo como vice uma figura extremamente simbólica, uma mulher nordestina, idosa, que já foi prefeita, que sofreu todo tipo de preconceito e que hoje é olhada com respeito e independente de ganhar ou não. Isso é um reposicionamento da esquerda. O reposicionamento da esquerda que tem no PSOL talvez o grande carro-chefe, mas também tem no PCdoB de Manuela e no próprio PT. Talvez o PT tenha um papel interessante, porque é o partido que mais foi cristianizado, mais foi levado para a cruz nos últimos anos no país, por seus erros também, ninguém aqui nega os erros do PT, mas também por uma necessidade política de impor um novo modelo, esse modelo ultraliberal, né, cujo principal personagem não era para ser o Bolsonaro, mas foi o que se tinha, eles colocaram ele lá. Então mesmo o PT se reposiciona, mesmo o PT tenta reconstruir o diálogo. É muito difícil, porque se criou uma lógica anti-PT no país que mesmo bons quadros do partido às vezes não podem falar, né? Não tem direito à voz, até por setores da esquerda. Mas eu acho que mesmo o partido consegue se reposicionar, ainda de maneira mais frágil que a direita tradicional, que para mim se realinhou, e esse realinhamento mais rápido da direita tradicional enche de alegria a cabeça, né, e os corações dos donos desse país, que são os grandes banqueiros, que são os grandes capitais, as grandes redes de TV, porque é mais fácil de lidar com essa direita parceira histórica dessa gente do que com o presidente da República, que é inconstante. Então eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Há dados preocupantes. O cenário, para mim, ainda, apesar disso, é mais preocupante do que animador. A prevalência de um ideário liberal na sociedade, um ideário liberal não muito aprofundado, não muito debatido, mas valores liberais como a livre iniciativa, o empreendedorismo, o Estado ineficiente, que as pessoas precisam cuidar de si, que não podem esperar o auxílio do Estado, da lei do mais forte. Esse discurso econômico se consolida. O discurso ultra-radical, proto-fascista continua presente, alimentado pelo ódio do presidente, de alguns candidatos, né, pela disseminação do ódio, pela disseminação da fake news. Isso ainda continua, com menos força que em 2018, porque eu acho que há um enfraquecimento natural. Esse tipo de discurso ele é muito tenso e desgastante. Há um enfraquecimento natural, do próprio presidente, apesar dele contar com muito apoio. A sua péssima gestão do país leva a um desgaste, mas esse discurso está presente, a questão do ideário liberal está presente. O lado bom é que parece que a esquerda começa a encontrar caminhos, a sociedade brasileira parece estar disposta a ouvir, ao contrário de há 2 anos, onde mudem tudo e tá ok e metralha quem está aí. Então o cenário melhorou um pouco, mas acho que há muito trabalho a ser feito, principalmente para as forças progressistas,
porque ainda, se o cenário não é de tsunami, como foi em 2018, ainda é de uma maré muito forte, tendente à direita, mas onde a esquerda consegue começar a construir as suas barricadas a partir do diálogo com a população. Uma população que se acostumou, para terminar, com uma lógica política, e isso as eleições municipais deixam claro, paroquial, com uma lógica política do uso da força, do protetorado feudal, né, do protetorado local, do seu miliciano de plantão, do seu pastor de plantão, que a gente precisa desconstruir. E, sinceramente, a gente não vai desconstruir isso metendo a porrada no eleitor. Eu faço um apelo e coloco para debate que a esquerda repensem a maneira como eles têm tratado os eleitores. Eu vejo boa parte das pessoas dizendo que o eleitorado é burro, principalmente pela decepção nas eleições do Rio, onde quem foi para o segundo turno foi o Crivella. O eleitor, e também Duque de Caxias, onde o prefeito, depois de um trágico mandato, para dizer o mínimo, ganhou em primeiro turno. Vamos analisar as situações locais, o porquê isso aconteceu, as fragilidades nas campanhas progressistas nesses locais, e vamos tentar dialogar com o povo. Não adianta meter a porrada no povo, dizer que o povo é isso, o povo é aquilo. Isso é uma posição elitista, isso é uma posição muito pouco de esquerda. Ser de esquerda é entender a realidade, creio eu, dialogar com a realidade, dialogar com essa população que não é burra. A população sobrevive. É preciso ter o entendimento da realidade das pessoas, é preciso entender o que elas escutam, é preciso entender o que elas vivenciam. Chamar de burro e se colocar num pedestal fica muito bonito para as reuniões, para os churrasquinhos no Palácio do Planalto ou na direita tradicional. A gente tem um outro papel, a gente tem muito a reconstruir e não pode ser a gente, que eu digo, o campo progressista, todos nós que nos consideramos progressistas, filiados a partido ou não, como é meu caso, e a gente não pode ficar nesse papo de que aconteceu porque o povo é ignorante. Acho que agora é trabalhar e pensar em 2022 e em como construir o diálogo com o povo, em como mostrar que a realidade que a gente vive pode ser melhor do que ela é até esse momento. A gente não precisa de ódio, a gente precisa de diálogo, a gente precisa construir um futuro coletivo como sociedade.